Fala, meus queridos, começando mais um episódio do Arocast. Dessa vez não vamos falar de cripto, quer dizer, vamos falar mais no final, sim, mas hoje nós vamos falar sobre investimentos no mercado tradicional, principalmente para quem gosta de fazer um trade e day trade. Vamos entrar todas aquelas polêmicas que vocês conhecem. E para isso, minha convidada Mari Damasceno está aqui para falar. Ela que faz inclusive, no Arena XP, opera ao vivo com a galera, vai contar toda a sua história. Então seja muito bem-vinda para a gente falar sobre day trade, buy and hold, tudo que tem direito. Muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, André. Eu acho assim, esse assunto, a vastidão desse assunto, inclusive do mundo cripto, que a gente já bateu bastante papo sobre isso. Eu acho que é um assunto. Desculpa, gente, se vocês ficarem algumas horas, porque o assunto é longo e eu gosto de falar. Cara, a gente vai falar, acho que assunto não vai faltar, mas eu acho que primeiro, Mari, se apresenta pra galera ainda que não te conhece, fala como foi a sua jornada, fica à vontade, pra galera te conhecer mesmo, eu gosto de falar das histórias das pessoas, pra depois a gente entrar nos papos, até porque eu conheci um pouco da história num evento, a gente se conheceu até aqui nesse prédio, aqui no evento, e eu gostei muito, então, por favor, fala pra galera aí te conhecer melhor. Bom, eu sou a Mari, né? Eu costumo dizer que quando a gente é mulher, a gente começa a dizer assim, né? Eu sou Mari, sou mãe, né? A gente vai trazendo os papéis que a gente tem aí numa ordem. Mas fazendo uma ordem cronológica, mais importante do que essa, para mostrar como que a gente chegou até aqui, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar assuntos que, por um acaso, o bichinho me pica. Por que eu falo isso? Porque quando eu olho para trás da minha jornada, eu vou lembrar que a primeira vez que eu me interessei por mercado, por investimento, foi quando eu fui escolher a faculdade que eu fui fazer. Né? Eu sou formada em Química Industrial pela Unesp. E quando eu estava pensando o que ia fazer, ali, 17 anos, uma das coisas que me chamava muita atenção, que eu falava que eu queria muito trabalhar na Petrobras. Eu achava aquilo, a ideia disso, muito legal. E foi uma época que se ouvia muito pouco, né, no mercado brasileiro, mas eu não vou lembrar a primeira vez, mas eu ouvia falar sobre investir em empresas, né? E eu falava assim, meu pai falava, mas o que você quer, né? Eu falava, eu quero trabalhar com isso, mas o que eu quero ao longo do tempo é, em algum momento, ser dona de várias empresas, né? Legal. Ser dona de várias empresas. Não sabia que o meu caminho no mercado financeiro era justamente o caminho que eu ia trilhar para isso. Porque, na verdade, quando a gente está investindo, a gente está buscando ser dona de várias empresas. E eu já falava de várias empresas naquela época, porque para mim já me parecia muito razoável que ter vários negócios era mais seguro, né? Do que ter um só, do que aquele famoso não colocar suas cestinhas num ovo só. Mas a vida é uma bagunça, né? E a gente tem essas ideias quando a gente é jovem e isso ficou bem de lado. Fiz minha faculdade, trabalhei dando consultoria para vários tipos de empresas, que me deu um bom background de negócios, né? Então, eu fazia consultoria para indústria, para prestação de serviço, até que chegou um ponto que meu pai olhou para mim e falou, Mariana, já que você já viu que você não vai trabalhar nessa parte técnica da sua formação, de química, você gosta de negócios, vem trabalhar comigo, porque a empresa dele estava num momento de crescimento muito forte. É uma GovTech, é uma empresa de tecnologia que fornece soluções para governos, prefeituras, no nosso caso. E ali eu comecei a trabalhar na parte estratégica de gestão da empresa. E ali foi o primeiro contato que eu tive na prática com a questão de finanças, né? Fui cuidar da parte administrativa, financeiro, negócio familiar, né, gente? Requer uma confiança muito grande para lidar com isso e tal. Então, eu fui trabalhar com isso. Naquela época, eu já olhava pro meu pai e falava assim, nossa, porque você tem que investir. Porque daí, quando eu fui ver como ele lidava com o dinheiro dele, era tudo na poupança. Tudo era na poupança. Meu pai era o cara lá, juntava o dinheirinho dele, separava, colocava na poupança. Eu falava, essa não é a forma mais inteligente. Mas é fácil você apontar para os outros, né? Porque eu falava assim, não, porque você devia estar investindo. Mas, na verdade, eu devia estar investindo naquela época, né? Porque eu ainda tinha aquela crença de que você precisa de muito para começar. Então, eu falava assim, eu ainda não tenho dinheiro para começar. Mas você tem. Então, e a gente tinha muito essa conversa do investir, eu tentando convencê-lo sobre isso. Até que um dia, ele descobriu uma live no YouTube, né? E foi vendo essa live no YouTube, ele descobriu o day trade. E ele achou aquilo o máximo. Ele olhou, tinha gráfico, tinha uma pessoa ali na live falando, pega, compra e vende. Ele viu ali pela tela que aquilo ali era fácil, né? E me ligou. Vem aqui, porque a gente vai conversar, porque eu achei um negócio, acho que é sua cara. Só que como eu já gostava da ideia de investir, eu já tinha ouvido tudo que... Eu seguia pessoas que falam sobre investimentos,
que as pessoas que falam sobre investimento falam sobre o day trade? Não é bom, não. Não é hein? bom, não faça isso. Isso é. Não dá, não. Então, eu reproduzi todos esses bordões pra ele. Falei, não, porque isso não é a melhor forma, isso é perigoso. Nossa, isso daí é coisa que a gente nunca tem que fazer. E aí ele pegou e falou o seguinte, ele tocou no ponto que conhece a filha que tem, chegou e falou assim, faz o seguinte, escolhe um curso, eu pago. Por que ele tocou no ponto que eu gosto? Toda ideia que eu tenho de algo que pelo menos me chama atenção e que eu posso estudar e ter conhecimento sobre, ainda mais sem custo, porque era ele que estava pagando, eu topei. Falei, tá bom. Então, eu fui daquela Mariana que estava repetindo todos os bordões contra o day trade. Eu vou fazer igual a gente fez no dia que a gente se conheceu. Corta alguns anos para frente. Hoje eu sou analista CNPIT, né, que é uma certificação específica dentro do mercado financeiro para quem pode dar essas recomendações, ou seja, ser aquela pessoa que estava naquela live aquele dia dando essas recomendações. Hoje eu atuo nas redes sociais como trader, né, como influencer dentro do Grupo XP. E eu estou ali uma vez por semana no Arena Trader XP, que é uma transmissão ao vivo que acontece todos os dias da semana, das 9 ao meio-dia, dando recomendações e ajudando pessoas de forma responsável a fazer essa trajetória. E por que eu falo isso? Que o que trouxe a Mariana, que era uma descrente do mercado completamente, para uma Mariana que está fazendo disso não só uma possibilidade de um ganho extra, mas parte da minha profissão, da minha renda ativa, foi conhecimento. Exatamente. Porque eu percebi que muitas das falas que eu tinha era puro preconceito por não saber exatamente do que se tratava aquilo, né? Então, eu acho que foi uma trajetória que me ensinou, além de todas as coisas do mercado, o quanto a gente precisa saber aonde a gente está pisando. E o maior aprendizado que eu tive nisso foi sobre risco, né? E aí eu trouxe tudo isso para a vida. Nessa trajetória também de vida, eu me tornei mãe, né? Tenho 2 filhos. E isso também fez uma grande diferença, porque eu aprendi a questão do tempo nessa jornada. E eu falei assim, poxa, Mariana de 20 anos. Aquela Mariana que queria investir. Que ela achava que o fator importante era dinheiro. Eu tinha o que não tem substituição, que é o tempo, né? E aí eu pensei muito que, assim, eu posso não ter mais esse tempo. Eu não posso voltar para os 20 anos e começar a investir com 20 anos, né? Para quem não sabe, quando a gente investe, a gente está ali querendo um crescimento de patrimônio via juro composto. E na fórmula de juro composto, tempo é o único fator exponencial dessa fórmula. O que significa? É melhor ter muito mais tempo do que ter muito mais dinheiro para começar. Mas eu não posso voltar no tempo, não existe ainda uma máquina no tempo, mas eu posso fazer isso pelos meus filhos. E isso também foi uma grande motivação para mim, de trazer todo esse aprendizado, mas de também já plantar, enquanto eles ainda são muito pequenos, tem 9 e 7, né? Minha filha é 9, meu filho 7, eles ainda não vão fazer isso, obviamente, mas então eu já estou plantando a semente deles, né, pelo menos, e também estou preparando o terreno deles. Que é dar a eles a mentalidade que o brasileiro médio não tem sobre isso. Sim. Sobre risco, sobre investimentos e sobre essas questões. Então, eu conto essa jornada porque eu fui uma descrente muito forte. E eu sou uma pessoa de opiniões fortes, sabe, André? Sim. Eu sou uma pessoa de opiniões muito fortes, fui uma descrente forte e hoje estou do outro lado ali, tentando desmistificar para as pessoas de que o problema não é uma ferramenta em si, é como as pessoas olham para o mercado. Então, se o day trade machuca e as pessoas falam 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade, eu vou falar, é muito provável que sim mesmo. Eu não discuto a estatística. Primeiro, lá atrás, quando eu vi essa estatística, eu já estava estudando, eu foquei em o que fazem os 5%. Eu falei, não vou ficar preocupada com o 95%, eu quero saber o que faz o 5%. Sim, isso eu até ia comentar, ia perguntar essa parte, né? Tem dentro de algumas coisas que você falou se apresentando, acho que a gente consegue trazer, e essa seria a minha primeira pergunta, já que você falou day trade, já aproveitando, o que você atribui, de fato, aí pros day traders, no geral, o fracasso, os 95%, e aí sim, o que você atribui aos 5% que dão certo, se a gente for pegar essa estatística aí? Eu acho que esse é o ponto de partida que todo mundo que quer transformar seu patamar de vida, e eu tomo muito cuidado, vocês vão perceber que eu tomo muito cuidado nos termos que eu vou utilizar, porque eu não vou usar termos apelativos, e eu tenho esse cuidado proposital,
porque eu acho que começa também por aí, porque a gente vê hoje uma propaganda muito grande de vendedores de curso que vão te falar. Você vai ter dois lados, dois extremos dessa gangorra, onde vai ter um pessoal que vai falar muito mal, que vai pegar nessa estatística, não, gente, não faz isso, é perda de tempo, e vocês vão pegar um outro lado que vai falar, vem fazer day trade, você vai fazer R$1.000 por dia, vem fazer meu curso, você faz R$1.000 por dia, daqui 6 meses você faz R$100.000 no mês, e você vai estar andando de carro importado e por aí vai. O que eu vejo, depois de tantos anos trabalhando nesse mercado, e eu demorei muito para assumir publicamente trader. Falar, Mariana é trader, por causa disso, porque é muito difícil muito se posicionar. rotulado. Muito rotulado. Tem as coisas que fazem sentido nesse rótulo e as que não fazem. E 95% das pessoas perdem por quê? Primeiro, por uma falta de conhecimento muito grande sobre o que significa a ferramenta. Eu falo o seguinte, day trade é uma ferramenta, é uma modalidade de operação que você tem dentro do mercado. O que significa? Vamos lá, para a gente aterrissar e colocar todo mundo no mesmo lugar. Eu tenho vários ativos financeiros dentro do mercado financeiro. Eu tenho fundo imobiliário, eu tenho ações, eu tenho ETFs. E eu tenho uma coisinha que é por onde os day traders entram, que chamam contratos futuros. O pessoal acha que isso é igual jogo, né? Mas esses contratos futuros, eles têm uma razão de existência dentro desse ecossistema do mercado. Não vou ficar entrando no detalhe disso, mas não são ativos que estão ali para a galera brincar de especular. Eles têm finalidade de fazer proteção de carteiras, proteção cambial e algumas outras coisas. O que o day trader faz? Ele faz uma operação em que ele começa e termina a operação no mesmo dia. É só isso? É só isso. Day trade em si é comprei e vendi, ou vendi e comprei, porque a gente pode fazer a operação contrária no mesmo dia. Mariana, mas o pessoal fala de day trade em dólar, não. Aí eu decidi, aquele dia eu fui lá nas ações de Petrobras e ia comprar, aí eu comprei as ações de Petrobras, no fim do dia eu desisti e decidi vender o que eu tinha acabado de comprar. Você fez um day trade. O day trade, nada mais, nada menos. Exatamente. O day trade é isso, abri e fechei no mesmo dia. Comprei contrato futuro de dólar hoje, fechei amanhã, já não é mais um day trade, é o que a gente chama de swing trade, que é um intermédio aí. A partir daí, a gente entra mais para as coisas de longo prazo. Então, o day trade, entendam, é só uma ferramenta, né? É só uma modalidade de operação. Por que ela é polêmica? Duas coisas. A alavancagem financeira, né? Então, o que é essa alavancagem? Quando eu vou fazer um day trade num contrato futuro de dólar, se eu for lá comprar um contrato futuro de dólar na Bolsa de Valores, ele me custa $10.000. Com o dólar, vamos fazer arredondar. Um dólar a R$5, significa R$50.000. Então, eu estou comprando um contrato de dólar. Se ele sobe 1%, eu vou ganhar 1% sobre esses R$5.000 naquele dia. Uhum. Qual que é a questão? Por ser um contrato futuro, eu não preciso ter todo o dinheiro. Tem o que a gente chama de margem de garantia. Então, eu só preciso de uma margem que é baixíssima. Por volta de R$100, ela vai variar de acordo com o preço do contrato, mas por volta de R$100, eu consigo abrir uma operação. Mais R$100 para fechar a operação. Então, assim, na prática, é muito possível que uma pessoa com R$1.000 na conta faça R$100 naquele dia numa operação que dê certo. Sim, mas quando der errado... É isso. E aí, qual que acontece? Essa facilidade, porque é muito mais simples para as pessoas, atrai um público que aí a gente entra no... Então, assim, primeiro alavancagem, eu preciso de pouco dinheiro para percentualmente fazer um resultado financeiro no dia, possivelmente, não existe garantia, mas possivelmente fazer um bom resultado financeiro. Isso é um ponto. O segundo ponto, justamente por ter essa alavancagem muito alta, o que é alavancagem muito alta? Eu preciso de um percentual muito vezes. Eu estou jogando meu patrimônio em 50.000 vezes. Na vida. Então, vai variar de que ativo a gente está olhando. Essa alavancagem financeira muito grande atrai um público que não tem uma educação financeira mínima, por não ter educação mínima, não tem razoabilidade, e aí acaba vindo para o mercado achando que está nele a solução dos problemas no curto prazo. Sim. E aí o que acontece? O cara vai lá, faz um trade com R$1.000 na conta, faz 500. É impossível fazer isso? Não é impossível.
Agora, aí o que ele faz? Ele faz aquela conta. Putz, são quantos pregões no mês? 20 pregões no mês. Ele já Se faz com a R$ 1.000 conta do mês. eu falo porque eu fiz essa conta, tá? Eu não conheço um trader que não tenha feito. eu faço R$ 500 com 20 pregões, então vezes 20 dá R$ 10.000 no mês. Isso com R$ 1.000 na conta. Vou colocar 10, vou fazer vezes 10. Pra quê? Daqui 2 meses eu posso pedir demissão, né? Não, mas o pensamento é esse. É a conta mágica. É a conta. E eu acho que assim, o que acaba? Primeiro é a falta de educação financeira do brasileiro, como um todo. A gente tem esse ponto, né? Então a pessoa acaba utilizando o day trade ou qualquer investimento como aposta. Ele se torna um apostador. Então assim, a gente já vai falar até dos dados da Anbima. Temos que trazer isso aí, saiu não faz muito tempo. Mas a gente consegue perceber que o brasileiro, no geral, ele interpreta o investimento como aposta. E eu falo por isso por causa de cripto também. Como eu estou à frente aí, focado em cripto no mercado, as pessoas olham, sim, tem um crescimento, tem quedas também altas. A volatilidade do mercado cripto é alta. Hoje eu vejo que é o mercado financeiro, dentro das modalidades de ativos que nós temos, é a que tem maior potencial de ganhos, mas que também tem seu risco atrelado, mas sim, entendo que o momento pode ser muito bom para um curto prazo da bolsa, médio prazo em cripto. Né? Vamos falar um intervalo de 1 ano, aí eu acho que as coisas podem estar muito melhor do que hoje. Mas de qualquer forma, o que a pessoa quer? Fazer um investimento para dobrar o dinheiro? Não, ela quer fazer 10 vezes. E aí ela acaba utilizando a estratégia de apostas, dos bet da vida, para qualquer modalidade de investimentos. As pessoas colocam a conta do mês seguinte para pagar. Então, todo mundo, inclusive aí falar para a galera, vocês que pretendem trabalhar um dia com o mercado financeiro, hoje eu atuo no mercado financeiro, principalmente como investidor, e falo que tem essa parte educacional que eu adoro fazer, mas não é o meu ganha-pão principal. Hoje, principalmente com investimentos. E para você ter consistência no mercado, uma coisa que ajuda muito é você ter a reserva de emergência, você não colocar no trade, porque não existe retornos previsíveis, garantidos ou fixos na renda variável. Inclusive, isso aí é o golpe que vão aplicar em você em algum momento. Você vai ouvir alguém falando, ganha 10%, 5%, 3% ao mês. Não existe retorno fixo na renda variável. Isso vai ser uma pirâmide financeira, provavelmente. Então, muito cuidado se alguém te oferecer algo nessa linha. Vou além. Não existe retorno garantido nem em renda fixa, que é o que as pessoas acham que é. Perfeito. Né? Porque as pessoas associam, porque existe a frase, né, que para quem é mais conservador, fique na renda fixa, fuja da renda variável. A própria renda fixa, ela tem 2 pontos importantes que eu sempre alerto o pessoal, porque o pessoal me pergunta. Renda fixa só é fixa no vencimento. Primeiro ponto. Então, você compra uma renda, você vai lá no Tesouro, que é o pessoal mais... Compra lá, IPCA 2065, e daqui 10 anos você precisa tirar esse dinheiro. Isso pode ser muito bom para você, dependendo de como tiver a taxa de juros e sua taxa. Mas é provável que esteja muito ruim também, porque existe uma coisa que se chama marcação a mercado. Então, renda fixa varia, sim, senhores, tá? Só que ela só é fixa no vencimento. Então, é isso. Segunda coisa, existe risco na renda fixa. E o risco está onde? No emissor. Porque tem gente que vai lá numa corretora e fala assim, eu vou pegar a renda fixa, porque eu não quero correr o risco de perder esse dinheiro. Aí vai lá ver a renda fixa da pessoa, é de um banco que a gente nunca sequer ouviu falar. Sim. Aí a pessoa... eu tô falando porque casos ocorreram comigo, da pessoa me pedir ajuda, pessoas amigas mesmo. E aí eu vou lá, olho, falo, o que é essa renda fixa que você tem aqui? Ah, mas eu vou lá, tipo, renda fixa não é tudo igual, eu só abro aba, renda fixa, e compro, porque daí não tem risco. Eu falei, mas renda fixa, você só está emprestando seu dinheiro para alguém uma taxa de juros e o risco é o do emissor, se ele tem condição. Mesma coisa, se eu te pedir dinheiro, André, você não me conhece, você não tem como saber de onde vem meu dinheiro, se eu tenho condição de pagar, você me emprestaria? Há uns juros muito altos. Aí é a avaliação que quem está investindo que tem que fazer. Os juros têm que compensar esse risco. Exatamente. Então, e aí é outra pegadinha que as pessoas caem na renda fixa. Elas vão procurar onde? Maior taxa. Exatamente. É maior e juros. Pré-fixada. Porque, não, então eu quero... ainda é pré-fixado. Aí o pessoal vai lá e fala assim, eu quero o máximo de ganho possível. Não existe almoço grátis nisso. Não, é isso. Então, você vai correr um pouquinho mais de risco, você tem que ter uma perspectiva, e é sempre em termos de perspectiva, de retorno maior. Então, nem em renda fixa tem garantia. Renda variável, a gente tem umas variáveis a mais, que é,
Eu não sei, não tenho retorno num investimento X garantido, além de todos os outros riscos, porém, uma assimetria. Porque a renda fixa tem teto. E aí, por que a gente, então, investe em renda variável? Não. Porque é onde eu busco assimetria na renda variável e, para mim, nas criptos. As criptos têm um potencial de assimetria muito maior do que o que a gente tem em bolsa. E aí a gente faz um mixinho, igual quando a gente vai no nutricionista, o nutricionista fala assim, gente, a melhor coisa para você ser saudável é você ter variedade de coresinhas no seu prato, porque cada coisa vai trazendo um tempero diferente ali para o seu organismo. Mesma coisa quando você vai investir. E é por isso que tem que ter renda, tem que ter reserva de emergência. Cada porçãozinha, cada coisa, a proteína, o carboidrato, as vitaminas dentro do seu prato, cada uma dessas coisas tem uma função nesse organismo para que ele funcione bem de forma longeva. Mesma coisa com investimento. Nenhuma dessas coisas pode ser negligenciada. Ah, mas todo mundo fala que é muito bom, porque comer proteína é muito importante, que é, vamos lá, falar que é a parte mais especulativa das nossas carteiras, no meu caso, muito day trade, no seu caso, muito mais cripto. Só porque tá todo mundo falando, então eu vou fazer só isso. Você não vai ser também, você corre o risco de não ser tão saudável e não conseguir sustentar isso. Essa que é a questão. Então, esse prato colorido vale a pena. Vale. E eu vou falar, eu hoje, por alguns pontos, como momento de vida, risco que eu posso tomar nesse momento, então tem N variáveis, eu trabalho com cripto, eu estou disposto a correr esse risco nesse momento, que eu posso. Daqui a alguns anos eu acho que eu não vou poder correr o mesmo risco. Você que é mãe sabe muito bem. Eu ia falar exatamente isso. Então, assim, são momentos de vida. E nesse momento eu sou praticamente 100% cripto. Então, por que disso? Porque eu vivo desse mercado, eu não consigo acompanhar as operações, mas eu sei que eu não recomendaria, inclusive, não recomendo para pessoas que não vivem 100% nesse mercado. Pessoal, é 24 horas o mercado e assim, é uma loucura. E entender essa dinâmica, e demorei aí alguns anos para entender a dinâmica. E aí o que eu gosto? A galera interpreta cripto já, pessoal, calma. Dentro de cripto você tem áreas e áreas, tá? Uhum. Você tem hold, você tem projetos mais consolidados, você tem trade, day trade como um todo, né? Qualquer modalidade, como ela falou, qualquer ferramenta. Depende, se eu fechei no dia é day trade, se não é swing. Então assim, você tem várias modalidades. Inclusive uma coisa legal que eu tô vendo, movimento em cripto, que a gente até comentou, né, outro dia, que a gente até pode entrar, né, na etapa mais final ali, que é a parte de tokenização. Ou seja, empresas tokenizam ativos, emitem ativos, é um token, né, para comprovar. Vamos falar que eu tenho Esse prédio pode ser, inclusive, uma coisa legal. Empresas que têm uma safra, por exemplo, em vez deles conseguirem um empréstimo no banco para pagar 4%, 5% ao mês, eles pagam 1,5% ao mês. Então, só que pegam de pessoas. Pessoas compram. E isso são modalidades que existem, né? E tokenização facilita o processo. Então, existe essa possível renda fixa em cripto? Existe algumas formas. Existe. Que são esses ativos. Já pisei nessa aguinha já também. Então, assim, são várias coisas que tem em cripto. Claro que nesse momento eu busco a simetria pelo momento do ciclo de mercado. Vou retornar. Acredito que também essa narrativa que a gente chama de ativos do mundo real, RWA, Real World Assets, né? Está vindo, as empresas estão começando a tokenizar. A gente vai ver mais produtos de qualidade dentro da blockchain, ou seja, a gente vai precisar tirar o dinheiro dali para investir, inclusive para comprar uma ação da B3, comprar uma ação da Tesla, da Apple. Ou seja, o mundo está mudando, as coisas estão virando 24/7 e a gente vai se adaptando no investimento, mas eu não recomendo também que você centralize tudo em um único lugar, a não ser que você viva disso e que você entenda os riscos e esteja disposto a correr naquele momento de vida. E isso entra uma outra questão que eu acho muito importante, que é o perfil das pessoas, quando a gente tenta colocar elas em caixinhas, de qual é o perfil, do que é perfil conservador, por exemplo. Para mim, você é conservador em tudo aquilo que você não conhece. Perfeito. Aversão ao risco. Isso. E aí, é inteligente que você sendo... Por que eu tô colocando isso? Porque, às vezes, eu falo assim, eu sou uma pessoa bem moderada. Bem moderada. Porque quando a gente vai fazer avaliação de risco, eu acho que existe uma parte minha que está no mercado de investimentos, só que ela não é meu todo. E existe uma avaliação do meu perfil como um todo. Como um todo, vai além do mercado. Então, a gente tem outros ativos, né? E a gente tem que olhar as nossas rendas ativas e passivas. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho. Como eu falei, trabalho com meu pai,
tem uma empresa de tecnologia. Não é uma empresa pequena, é uma empresa já consolidada, 25 anos de mercado, mais de 60 colaboradores, uma carteira de clientes bastante estável, porque são licitações, então são contratos perenes. Eu tenho uma renda vinda daí. É uma renda com muito mais previsibilidade. É risco zero? Nunca é. Qualquer empresa, não existe CLT, não existe nem pessoa, como fala, concursada, que ela está imune 100% ao risco, né? Então, primeira coisa, não existe risco zero. Partindo dessa premissa, esse é meu menor risco, né? Então, eu tenho quanto por cento da minha renda de hoje vem do que está conservador. Quando eu tenho parto dessa premissa, eu posso correr mais risco no outro lado. Vou puxar para o outro lado. Uma pessoa que é empreendedora, está começando agora, ela precisa de reserva maior. Porque esse aqui, para ela, é menos perene. Então, primeira coisa, a gente olha, começa para esse risco global. Aí as pessoas me perguntam sobre a minha carteira. Mariana, como que é a sua carteira? Eu falo, minha carteira é moderada. Só que se para uma pessoa que está em outra fase da vida, por exemplo, essa que eu estou falando, estou começando a abrir um negócio. Minha renda ativa aqui. Para ela, essa minha carteira é extremamente arrojada. Por quê? Porque o que eu tenho ali, por exemplo, numa renda fixa, com liquidez e nananã, é 20%. O resto tá muito... Então, assim, não é para ela, pode ser muito arrojado. Por isso que eu falo, além disso, tem essa questão do perfil. Isso você falou de momento de vida. A pessoa que está com 18, 19 anos, mora na casa dos pais, ela pode dar muito errado. Ela pode se dar ao luxo de errar muito. Meu pai, que está com 65 anos, perto de aposentar, que já construiu um negócio... Ali ele já está muito perto da fase de usufruto do que ele construiu e não na parte de crescimento. Então, quais são os riscos que valem a pena? Eu falo porque eu cuido da carteira dele também. Aqui, sim, eu sou muito conservadora, porque ele está full risco aqui. Né? Ele é empresário. Então, assim, olhando para essas dinâmicas, a gente tem que tomar muito cuidado com todos os... E aí entra no discurso que é chato, que as pessoas querem respostas prontas. Como que eu faço? Amigo, não sei, se eu não sentar e conversar com você, entender quem você é, quais são os seus objetivos, não sei o quê, eu não vou ficar falando pra você, pega todo o dinheiro que você tem e coloca no day trade, entendeu? Sim. E é um trabalho de formiguinha de fazer. Na perfeito, eu tenho um ponto, quando a gente fala de mercado cripto, que a galera fala, nossa, você toma muito risco, você é muito arriscado. Eu falo, não tem nada mais arriscado, primeiro, de investir num lugar sem conhecimento. E segundo, eu acho Bitcoin, ou ativo Bitcoin, muito menos arriscado do que investir na Bolsa Brasileira. Eu acho o Bitcoin muito menos arriscado do que investir no setor de varejo da Bolsa. Isso a gente concorda então, profundamente. Assim, eu vou pegar um setor, mas eu falo risco Brasil no primeiro ponto, e segundo, um setor que é muito complicado de pegar tração, que depende de N fatores e margem impressão muito de dinheiro. baixa e uma série de coisas. Que eles são, a gente fala de varejo, é mais às vezes uma empresa de fintech por trás, né, do que de fato, né, porque eles fazem o carnezinho, né, então assim, para pagar, até você entendendo o modelo de negócio, mas é isso. Às vezes, não generalize o setor. A Bolsa... Não, tem setores perenes da Bolsa que são ativos que nos últimos anos cresceram muito. Tem setores da Bolsa americana, tecnologia que estão aí. Nvidia, que eu diga, cresceu mais que o Bitcoin nos últimos, talvez, 12 meses. Posso falar uma coisa que cresceu mais que a Nvidia? Para quem sabe investir? Qual? Cacau. Ótimo. Commodity. Vai lá ver o... Para quem não sabe, a Mariana não compra cacau. Mas quando a gente... Olha como existe um universo de possibilidades. Em todos os mercados. Também existem os ativos financeiros vinculados às commodities. E o que são commodities? São produtos que são produzidos em vários lugares do mundo, que tem um padrão previamente definido e que tem preço negociado através de alguns ativos que vão espelhar eles em bolsa. Na Bolsa Brasileira, por exemplo, a gente tem contrato futuro, que eu amo operar, mas swing trade não dá para fazer day trade nele, de milho. Tem contrato de soja, a gente tem contrato de boi, mas a gente tem lá na Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa do mundo, de vários outros tipos de contrato futuro. Existe os de cacau. CME. E se você é maravilhosa. E se você sabe se expor, você usa não necessariamente o ativo. Você pode fazer via opções, via as empresas que estão vinculadas. Então, por exemplo, a gente costuma dizer na Bolsa Brasileira, se você está comprando Vale, você está comprando minério de ferro.
Você está exposto muito mais ao minério do que as condições brasileiras. É verdade. Por que eu tô... É muito isso. Petrobras está exposto ao governo, além do petróleo, né? Então tem... Mais ao governo que o petróleo hoje em dia. Não, na verdade, em todos os governos. Não é esse governo, gente. Fique calmo, não estou falando de política, mas é uma característica. Pessoal, eu deixo muito claro, tá? Não se matem por política. E cripto é sobre isso, tá? Eu odeio o governo de esquerda, Não gosto. Gosto do Bolsonaro, também não gosto do Bolsonaro. Nenhum deles, Somos pessoal. dois, tá? Mas o ponto é, quando você entende que, em vez de você ficar se matando no grupo da família, com o seu vizinho, com seus amigos, perder a amizade, pelo amor de Deus, só muda de assunto e não defenda político. Não defenda político. Ah, mas nada. Para de ser idiota. É população, governos. Sempre essa é a disputa. Não há direita e esquerda. Há quem tá no comando. Você vai ver aí no meio das coisas do Rio Grande do Sul. Nem vamos entrar nesse detalhe aí, pessoal. Mas assim, o pessoal aprovando coisa para deputado e não mandando dinheiro para lá. Então assim, isso não é por causa do governo A, B ou C. Eu gosto, minha posição política não muda. Mas eu deixo muito clara ela. Mas que se lasque, é sempre o governo e população. Eu acho que o que o pessoal precisa entender é que e isso é um convite que o mercado financeiro como um todo, ele sempre vai te fazer. Verdade. É a separação entre as suas ideologias e as suas escolhas dentro do mercado. Perfeito. Primeira coisa, você não pode agir politicamente quando você vai fazer investimento. Seria a mesma coisa que agir com emoção. Então, o mercado, a principal postura que você tem que ter é o seguinte... eu vou para uma conversa. E eu evito. Eu gostava muito de discutir política, porque eu gosto de política. Eu não gosto de politicagem. Esse é o ponto. Eu adoro. A política por trás, toda aquilo Eu é gosto legal. da gestão pública. Eu estudei isso. Meu pai trabalha com isso. Então, até nesse tempo que eu tô ali, eu estudei gestão pública e tal. Então, assim, eu conheço ela por dentro, principalmente na ponta, que é onde ela mais faz efeito, que é nos municípios, ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginam. É na ponta, e por isso que eu acredito muito em políticas que distribuam para a ponta, em vez de centralizar. Eu adoro política. Mas, por exemplo, eu sou que nem você, eu não gosto de nenhum dos dois. Nenhum deles me representa. Mas o Lula entrou, eu falei, vou zerar tudo de Brasil, porque esse Brasil vai acabar. Não, calma. Eu posso ter uma visão, mas é por isso que eu estudo. O que vai me determinar a compração de uma empresa é o resultado da empresa e, no máximo, uma avaliação do meio em que ela está inserida. Eu sei as correlações dele. Mari. E é isso que eu ia falar agora. A decisão, ela é sempre soberana na gestão de risco. E isso que eu falo que é o maior problema do brasileiro. A gente fala assim, educação financeira. Ensinar o que é renda fixa, o que é uma ação de uma empresa, o que é um ETF, o que é um fundo imobiliário, o que é uma moeda, o que é cripto, é mais fácil. O que o pessoal tem dificuldade de aprender? Que é o gerenciamento de risco que vai dizer para eles qual que vai ser a curva de resultado que ele vai ter. Falo isso porque um dos meus trabalhos é ali dentro da corretora. Eu sou influencer contratada deles, eu não sou funcionária, nem sou analista contratada, mas eu sou ali. E eu acompanho de perto um trabalho que vem sendo feito muito grande lá, adiantando o merchan, né? Um trabalho muito grande lá, educacional, gratuito para as pessoas. Então, assim, quando eu comecei, o pessoal reclamava, porque tem que pagar muito caro nos cursos para aprender análise técnica. Para quem não sabe, análise técnica é o tipo de análise que a gente faz, onde a gente aprende a enxergar padrões de movimentação de preço ao longo do tempo e enxergar probabilidades. Então, eu vou lá, tem um padrão que eu estudo, e quando ele acontece no preço, eu sei que a probabilidade, nunca a certeza, porque a gente não fala de bola de cristal, é que o preço suba. Então, eu vou lá, compro, sei onde eu estoparia, ali eu faço um cálculo do tamanho da minha posição por gerenciamento de risco e tento surfar o movimento a meu favor o máximo que ele fizer. O pessoal falava, para aprender tudo isso, eu tive que pagar muito caro. Hoje é um movimento do grupo XP, eu falo grupo porque lá não é só a XP Corretora, né? A gente tem a Clear, a Rico, a Modal, para gerar esse conteúdo gratuitamente. Mas, e aí a gente faz um trabalho muito próximo da mesa. Lá eles têm uma mesa de atendimento para as pessoas, né? Uma mesa trader, que é só para esse público. E quando você senta com eles para conversar, eles falam assim, é notável que a grande maioria das pessoas, eles têm algumas estatísticas sobre isso. Tipo assim, 95% das pessoas perdem no day trade, mas mais de 80% das pessoas é ganhadora nos pregões.
Sabe por que que elas perdem? Por quê? Porque quando elas perdem, elas cagam. A gente fala que é o famoso comer que nem passarinho, cagar que nem elefante. E o que que é isso? Falta de gerenciamento de risco. Se você tem limite de perda, se você tem um limite de perda, então você só perde um para tentar ganhar 2, você não precisa nem acertar o lado do movimento mais de 50% das vezes, né? Então, gerenciamento de risco não é que técnica não seja importante, mas a combinação de uma técnica que te dá uma expectativa de matemática positiva por taxa de acerto e payoff, né, que a gente fala. Então, eu acerto 50% das vezes, mas eu ganho 1,5 para cada um que eu perco. É matemático. Se você faz isso, se você tem uma técnica que te dá essa taxa de acerto, esse payoff, é matemático, uma curva ascendente. As pessoas têm acesso a esses sistemas técnicos, que elas erram, porque no dia que está perdendo, elas não param onde tinha que parar. Sim. Ou é o famoso cara que comprou Magazine Luiza em R$ 25 e está segurando ela até hoje, porque não tem um stop. E aí, qual que é o problema do longo prazo, do buy and hold, que a gente fala tão mal da gente, né, André? A gente que tem um perfil mais especulativo no mercado. Ah, é só comprar e carrega. Mas isso também tem que ter um stop. Qual que é o seu stop? Qual é o stop do cara que compra um varejo? E as pessoas não vão saber qual que é o stop se elas não souberem por que elas estão comprando. Perfeito. Então, tem tem todo esse caminho que precisa ser feito de construção de mentalidade. Você não vai fazer isso num curso de 2 horas. Você não vai fazer isso rápido. Experiência é igual um médico, um piloto de avião. Acho que isso dá pra gente atribuir para várias outras, né, atividades. E o erro é exatamente esse. A gente começa na educação financeira. O que eu vejo, a galera, primeiro, eles não planilham. Vou falar planilhar, pode ser no papel mesmo, colocando, meu salário, 5. Aí, quanto você gasta no mês? 4.800. Beleza, então você tá ali, se sobrou 200. Ou, eles não querem ver o que é o pior. Quais são os gastos? Ele sabe que ele gasta. Então, ele não quer ver o gasto. E o fato de não ver o gasto é a mesma coisa de saber que tem um vazamento e não trocar o cano. Exatamente. E aí você vai ver a água descendo e você vai continuar tendo vazamentos. Até que você vai ter que trocar a parede toda. E vai te custar muito mais, vai te doer muito mais. E é complicado Existem isso. alguns dados que eu acho que são importantes, que saíram recente também, que é que mais de 70% ou 80% da população brasileira gasta tudo que ganha ou mais. Sim. Né? Não, No mês. os Então, dados... assim, é assustador. Quando a gente começa, a gente que está atuando no educacional, a gente se apoia nesses dados justamente para saber como que a gente traz as pessoas para outro nível de consciência. O da necessidade disso. Porque, assim, a não ser se você seja um vendedor de curso muito desses apelativos, e eu tenho uma frase para isso que eu falo o seguinte: só tem gente vendendo facilidade porque tem gente querendo comprar. É lei de oferta e de demanda do mercado mais simples. Alguém vai falar o que você quer Se ouvir. não responsabilize e fale assim, esses caras picaretas. Só existe picaretagem porque tem gente querendo comprar Porque picaretagem. tem trouxa. É, Sai exato. um malandro e um trouxa de casa todo dia. Quando eles se encontram, encontram, dá negócio. Exato. Então, se vocês não quiserem ser esses trouxas, cuidado com o tipo de linguagem que vocês consomem, porque vocês vão cair nisso. Tirando isso, a gente tem todo um trabalho de explicar para as pessoas. Vocês viram o que a gente falou aqui. É isso, aquilo, é multifatorial, porque tem gerenciamento de risco, tem técnica, expectativa matemática positiva. As pessoas se assustam quando a gente fala isso. As pessoas falam, nossa, precisa fazer um doutorado para fazer isso? Não precisa, mas eu não vou mentir. Você não vai aprender isso do dia para a noite. Porque existe a curva de aprendizado teórica, né, intelectual, e da experiência, do ver, do fazer, das emoções que você vai sentir quando você boleta, quando você compra cripto, você vê cair 50%, você é holder de cripto, eu vi cair 50%. Eu vi também. Eu segurei com tranquilidade. O que me deu isso? Eu sabia o que eu tô fazendo. Só que só a experiência te faz isso. Então, quando você ainda não tem essa experiência, o que a gente recomenda? Faz pequeno. Se você cagar, porque eventualmente você vai... Ninguém vai acertar tudo. Entendeu? Você vai cagar pequeno. Essa que é a realidade. Então, para convencer as pessoas que é um processo muito longo, a gente precisa de motivações delas muito fortes. Sim. E aí me lembra uma outra coisa que o mercado me trouxe, que é fora do mercado, e é uma história que nem sempre eu conto, não porque seja um problema. Inclusive, tá lá tem um destaque nas minhas redes sociais que eu conto melhor essa jornada. Quando eu comecei no trade, eu entendi essa questão comportamental e da disciplina. Então, assim, eu gosto muito de estudar. Pra mim, essa parte foi fácil, porque eu mergulhei. Ainda mais que a gente entrou em pandemia, não tinha nada pra fazer. Eu ficava lendo livro de análise técnica. Eu achei aquilo o máximo. Então, quando o meu pai falou, eu falei, não. Como eu comecei a olhar aquilo, eu falei, putz, isso aqui é minha cara, eu gosto real disso. Tanto é que sou CNPI hoje.
Mas, pra mim, essa foi a parte fácil. Qual que foi a parte difícil? O emocional. Esse é o mais difícil. Clicar. E aí eu comecei a olhar pra minha vida. Naquela fase ali, bem começo de pandemia, que foi quando eu olhei pra este lado, eu tava com 105 quilos. Eu passei uma vida inteira brigando com balança, sempre fui extremamente sedentária, todas essas coisas. E ninguém chega em 100 quilos porque quer chegar nos 100 quilos. A gente chega porque a gente não sobe na balança, igual a gente não abre o extrato do banco, a gente não anota, entendeu? E aí, eu tenho uma pessoa que me conduziu, eu costumo dizer que do Scott, 80% do meu operacional técnico veio dele, da minha mentalidade técnica para o mercado veio dele, que é um amigo pessoal que também hoje atua lá dentro da XP, ele também está muito à frente dessa parte educacional. E a gente estava conversando por telefone, pandemia, a gente fazia as chamadas, tudo, até os happy hour era online, Sim. né? E a gente conversando por telefone, conheço ele desde pequeno. Nossos pais são muito amigos e ele tem uma característica, ele é sincerão, né? Mas eu precisava dessa sinceridade. E eu falando isso pra ele, que essa questão da disciplina era mais difícil e não sei o quê. E aí eu comecei a analisar minha vida. Eu falei, por exemplo, eu sempre tive problema com exercício físico. Eu não fazia, eu falava assim, eu fico falando que eu não gosto, não sei o quê. Ele falou uma coisa pra mim. Ele falou assim, Má, faz o seguinte, já que você tá pensando sobre isso, querendo mudar isso, coloca no seu plano de metas para vencer no day trade, para conseguir ser consistente no longo prazo, a questão do exercício físico, porque é sobre disciplina. E se você aprender sobre disciplina no exercício, você vai transbordar para outro lado. Porque a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz outras. Aquilo para mim foi importante. Nossa, aí é eu muito peguei, bom. naquela época, por que eu estava pensando sobre isso do peso também? Porque eu estava fazendo todos os exames para fazer uma bariátrica. Eu cheguei no médico, eu estava fazendo aqueles exames pré-operatórios. Você quis o caminho mais fácil. Eu quis. Mas você não precisava. Não. E eu vou falar por que eu não precisava. O médico olhou pra mim e falou assim, Mariana, se a gente fizesse essa bariátrica, a minha expectativa é que você perca 30 quilos em 1 ano. Você vai procurar Só que eu quero que você mude o hábito antes. Ele falou, bariátrica é só um reset. Ele falou, Quantas é só um pessoas reset. não conheço? Exato. Se você não mudar seu estilo de vida, você não vai dar certo, você vai voltar pra cá. Então, assim, você vai ter a oportunidade de resetar o game. Ele usava essa palavra. Você tá lá jogando no videogame, do peso, você vai voltar pro 0-0. Só que você vai ser obrigado a jogar ele. Então, se você não souber jogar, você vai parar se você fizer as mesmas coisas, você vai parar no mesmo caminho. Então, muda antes. E foi quando eu tive essa conversa com ele. Então, foram várias puxadas pra mim pra ir pra esse caminho. Aí eu comecei a fazer personal. E era bem na época que nem podia fazer. Eu fazia escondido. Meu personal abria o estúdio dele, que ele tinha um estúdio particular, e ele abria pra mim. Ele dava aula só pra mim, tudo. E fui numa boa nutricionista que entendia o comportamental. Sabe por quê? Porque ela já tinha passado por esse processo. Ela me mostrou o processo dela. Ela falou, eu sei exatamente onde vão ser suas dores. E eu não vou traçar pra você... Porque de novo, ninguém chega nesse peso sem tentar fazer nada. Eu já tinha ido em vários profissionais, que inclusive ótimos, mas poucos tinham capacidade de entender o que eu passava. Porque é muito fácil você passar, restringir isso, nunca mais come pão, nunca mais come batata, nunca mais come não sei o quê. Ela falou, não vai ser assim, seu comportamental é o que manda aqui. Então a gente vai precisar achar alguma coisa que seu comportamental suporte. Resultado disso. O médico tinha falado 30 quilos em 1 ano, né? Quando eu comecei a fazer essa mudança antes da cirurgia, enquanto eu fazia os exames, eu comecei a perder peso. Quando eu perdi 7 para 8 quilos, eu já saí da faixa da bariátrica. Né? Aí você continuou o processo. Aí eu falei, e agora? Porque eu conheço gente que engordou para entrar nessa faixa. Eu conheço real, gente que engordou para ficar no peso para poder fazer a bariátrica. E aí eu saí. No que eu saí, eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, a minha sorte é que eu tinha medo de anestesia. Eu falei, eu não vou fazer. E aí eu peguei e continuei. Eu perdi 36 quilos em 10 meses. Outra coisa que aconteceu nesse processo que eu trouxe pro trade. Uma coisa essa nutricionista me falou. Ela falou, a gente não vai ter meta, porque geralmente você vai no nutricionista, ele te dá e fala, quero te ver daqui 1 mês, espero que você tenha perdido 3 quilos. Mais ou menos isso. Ela falou assim, a meta não tá no resultado, tá no processo. Minha psicóloga falava isso pra mim também. Meta no processo. O que é meta no processo? Quantas vezes você se propõe a treinar durante a semana? Na época, eu juro pra você, eu falei 2. Ela falou, então vai ser 2. Sua meta é treinar 2 vezes na semana, fazer isso aqui por tantos dias. O resultado, ele é uma consequência, mas seu foco de atenção, sua motivação está no processo. O resultado, não sei,
porque ela falou perder peso é tão multifatorial, é sono, é mentalidade, é hormonal. Você não controla. O que você controla? Você fazer a sua parte no processo. E aí, eu de verdade, eu tirei o foco do peso. E aí, quando eu fui ver, fazendo essa conta, depois eu falei, caramba, foram 36. Pro trade é a mesma coisa. O pessoal que quer investir, que quer ganhar dinheiro, o foco deles está 100% no resultado, não está no processo. Exatamente. Quando você olha para o resultado, principalmente quando ele é multifatorial, por exemplo, eu sou trader. Eu vejo um padrão de compra para mim no dólar. Eu vou lá e compro. A partir daí, eu não tenho mais controle. Sim. O mercado faz o que ele tiver que fazer. Eu só reajo a ele. Eu não controlo ele, eu não faço nada. Então, se eu não foco em eu fazer o correto, fazer o que está dentro do meu planejamento, do meu sistema de trade, o resultado que vai estar aqui não vai ser bom. Nossa, e esquece o 1 a 1. Esquece 1 a 1. Essa compra, esse trade, esse aqui. O que me interessa é o resultado de todos, não de um. Porque as pessoas entram achando que elas vão resolver a vida em um trade. E uma cripto, vão comprar a cripto do cachorrinho. Aí elas vão lá e falam assim, porque aquilo lá sobe 1000%, então eu vou pôr 10 mil reais e vou ter 1 milhão. Entendeu? É isso. Só que não é o resultado de uma coisa. Eu falo que é a mesma coisa que uma pessoa que nunca foi pra academia achar que ela vai uma vez durante 4 horas e vai sair de lá musculosa. Não vai. É repetição, longo tempo, fazendo a coisa certa. Não tem que fazer. Bom, acho que já deixou aí o ouro pro pessoal. E eu falo pra galera, não adianta, se a pessoa não cuida dela, ela não vai fazer dinheiro no mercado, a pessoa não vai ter resultado na vida. Eu acho Pessoal, também. desculpa, eu também pego isso daí, eu mudei meus hábitos, né, e eu ficava muito aquele efeito sanfona. Então, e aí eu pego fotos até de pouco tempo, em 2024, eu falei, cara, é o seguinte, o que me faz? Foi essa virada de chave, exercício entrou. De fato, não era mais uma coisa quando dava, ele se tornou uma prioridade. Então, Pra mim também. ainda pode ser muito melhor, com certeza. Mas eu não deixei de fazer algumas atividades que eu coloquei e você tem que começar com pouco. Não adianta você chegar e falar, vou matricular na academia, mais cara ali, agora eu vou porque a academia é boa. Não é a academia que importa, é você. Então começa a leitura, que é um hábito péssimo dos brasileiros, né? Ou a falta desse hábito, no caso. Começa por 10 minutos todo dia. Um capítulo, 3 páginas. Começa. O mal das pessoas é achar, e aí você vai ver, por isso que é o comportamental. Eu adoro o livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, porque ele traz muito essa questão do comportamental mesmo. É o comportamento que permeia todas essas áreas da nossa vida. Do exercício, da nossa relação com a nossa saúde, da nossa relação com a nossa intelectualidade e com a nossa relação com o nosso construção de patrimônio. E aí as pessoas vão repetindo. Por isso que quando a gente quebra o padrão de um lado, então você começou a trabalhar no mercado, é mais natural que você vai tentar quebrar nos outros também. E aí o erro das pessoas é achar que elas precisam, primeiro, de uma condição ótima, que não é uma condição de prioridade. Eu falo, igual investir. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho... Eu conheço muita gente que fala, não tem como investir. Conheço gente que ganha mais de 20 mil reais por mês que fala, eu não tenho dinheiro para investir. Sim. Eu falo, desculpa, a não ser uma pessoa que ainda está na fase de satisfazer necessidades básicas de comida, teto, essas coisas, é sempre uma questão de prioridade. É falta de vergonha na cara. É prioridade. E eu reconheço que não era pra mim, mesmo na Mariana de 20 anos. A Mariana de 20 anos tinha condição, só que eu gastava tudo porque eu tava em outra fase da vida, entendeu? E isso é verdade. Assim como o tempo. Mariana, eu queria ter tempo pra treinar. Eu falo, gente, minha vida não ficou mais fácil, ela só ficou mais corrida. Eu ainda tenho mais um emprego, eu faço só tipo o Júlio, sabe? O pai do Cris, eu tenho 2 empregos. 2 empregos. E como que eu encaixo o treino? Porque aquilo ali ninguém tira do meu dia. Eu começo os dias que eu treino, eu treinei hoje, treinando. Nunca acontece de falhar. Falhou segunda-feira, eu acordei com enxaqueca. Mas é por quê? Qual que é a facilidade? Eu sei que como eu faço isso em base regular há mais de 4 anos, não é o dia que eu acordei com enxaqueca que vai fazer falta. E nem vou compensar no dia seguinte, porque eu não preciso. Porque é a somatória de pequenas coisas feitas cotidianamente, bem feitas, que vai chegar nos grandes resultados. É sempre juro composto. É fazer o pequeno, deixar o tempo trabalhar. É isso. Vale para todas as coisas. O hábito de leitura, a mesma coisa. Tem fases da minha vida que eu não consigo ler. Eu era uma leitora voraz, muito nova, sempre gostei muito. Tem uma tatuagem do Harry Potter aqui, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. Hoje em dia, eu não leio 10% do que eu já li. Mas eu tento manter isso em base regular, nem que seja 10 minutos,
Porque eu preciso sentir que eu tô seguindo pra frente. Eu não consigo ler, mas eu ouço podcasts. Adoro ouvir. Tô no trânsito de São Paulo. O que eu faço? Tô ouvindo algum podcast. Porque eu tô aprendendo alguma coisa. Então, assim, sabe o que eu fiz também? Falando de caminhada, assim, pelo meu prédio tem esteira. Eu adoro ir pra rua. Eu gosto, na rua pra mim rende mais, até porque é um outro tipo de exercício. É uma coisa de você sair de ambiente, então eu consigo ter essa virada, né? Ou vou sair de casa. A gente que trabalha muito em casa, é importante ter alguma coisa pra você sair do ambiente também. Então eu gosto, na maioria dos dias. Mas o que eu faço? Eu tenho que ver um vídeo, tenho que estudar alguma coisa, um curso, um vídeo aqui, quer ver o Arocast, veja lá. Então baixo o episódio, vou pra esteira e vou. Eu faço muito isso. É que eu parei um pouquinho de correr. Mas pra mim era o que 100% das vezes que eu tava correndo, eu tava ouvindo alguma coisa assim Porque também. você tá 100% focado em alguma coisa. Claro, na sua atividade, mas você tem o foco. Então, aí você vai pensando. Aquilo você vai no piloto automático ali Ou seja, na atividade. Peguem a dica. Se vocês precisarem mudar, primeiro, mudem hábitos em várias coisas Se da você vida. falar que não consegue estudar e não consegue fazer exercício, une o útil com o agradável. Dá pra combar. Dá pra combar. E Dá. assim, não tenho tempo pra fazer a parte de investimento você não tem prioridade. também. Isso, não é prioridade. E tudo aquilo que você não tem tempo, começa de fora pra dentro. Que é o pouco. Então assim, eu não tenho tempo pra fazer trade, pra acompanhar mercado cripto. Você tem que estar, ainda mais que é 24 horas. Dependendo do tipo de risco que você tá correndo ali, se é mais arrojado, você precisa estar mais monitorando. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu sou CLT, nananana. Então, olha pro longo prazo. Sim. Você vai olhar aquilo de tanto e tanto tempo e pronto. Né? Você não vai ficar ali toda hora. Eu olho o day trade, eu tô ali olhando o mercado. Você tem que ter foco ali naquele momento. Foco. Mas é a primeira coisa, eu não faço day trade todo dia. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Ótima eu não coisa. faço. Hoje, por exemplo, nem abri. Eu nem sei como tá o mercado hoje. E tudo não bem. olhei. E tudo bem. Porque é para isso que o mercado me dá. Outra coisa. Pessoal, a gente fala muito isso na nossa área. A galera fala assim, eu quero ir pro mercado, eu quero trabalhar com essas coisas, ativos financeiros, porque o negócio é dinheiro, liberdade. Não. Que liberdade, amiguinhos? Todo dia você tem que ficar o dia inteiro olhando pra tela. Se você tá precisando fazer isso, você não tem liberdade. E fala alguma vez que você olhou pra tela e fez o gráfico subir, a não ser que você tenha comprado R$1 milhão ali. Exato. Então, assim, não, pessoal... Bitcoin, que eu sou longo prazo de Bitcoin, eu tenho ali todo fim de mês, eu separo um tiquinho, bem pequenininho. Por isso que eu compro há longo tempo, faz mais de 2 anos e meio. Comecei a comprar em 40. Aí ele caiu lá para 19. Ótimo. Conseguiu pegar bem. Entendeu? Eu nunca olhei o preço. Porque o que eu tô olhando é a dinâmica do ativo. Eu olho os assuntos. Vai sair ETF. Estão falando que vai morrer agora. Deixa eu ver por que estão falando que vai morrer. Ótimo, acho que é hora de comprar, então. Não, mas assim, a gente sempre olha, deixa eu ver por que estão falando que vai morrer, porque às vezes é alguma coisa que realmente perdeu o fundamento. Nunca aconteceu, eu acho bem difícil, porque eu já entendi melhor a dinâmica do ativo. E compra. Então, assim, se eu não tenho tempo para acompanhar, seja holder disso. Uma vez no mês você vai ali e vai comprar. Se acontecer alguma coisa muito fora, você vai ficar sabendo que, né, tá em ambientes que você vai ouvir aquilo. Então, escolha algumas pessoas para seguir, que falam. Então, se eu sou investidor, escolha algumas pessoas que falam. Eu quero ser o Barsi, por exemplo, de investir em dividendos. Então, acompanha quem investe com esse foco e essas pessoas vão estar sempre te dando a temperatura do mercado. Então, se sair alguma coisa que explode, você vai sempre ter tempo de ir lá e tomar uma decisão. Agora, eu quero ser mais especulativo, porque qual que é a graça do especulativo? Você bota uma pimenta boa nessa comida aí para crescer. Então, aí eu tenho que saber que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, assim, eu gasto bem mais tempo. Todo dia, no fim do dia, pelo menos, eu tenho um alarme aqui, ver com fechamento de futuros. Porque eu não sei se eu vou operar amanhã, mas então eu preciso saber como andou o mercado nos últimos dias. Mas eu não sou obrigada a abrir uma boleta todo dia. Sim. E isso é outra coisa que eu vejo a galera que faz day trade. A galera quer procurar trade quando não tem que operar. Toda hora. Aliás, eu que fico ao vivo, e isso eu falo uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque operar pra mim mesma, se eu tomo um loss, eu não preciso mostrar pra ninguém, né? Não tô prestando contas pro público. E eu tenho um padrão de não mostrar boleta. Eu não mostro boleta. Acho muito fácil você seguir uma pessoa que vai te mostrar uma boleta de R$100 mil. A pergunta é qual o risco que a pessoa tomou para ganhar aqueles R$100 mil. É isso que me interessa. Então, eu falo em R's, a gente fala fala muito de position size e risco em R. Então, assim, eu fiz um R,5. Significa que o risco daquela minha operação era R e eu fiz de resultado um R,5. Fiz mais um R,5, menos um R, mais um R,5, menos um R. E é nesses termos que eu falo.
primeiro, porque eu não vou abrir questões que são Sim. vulneráveis de valores, e segundo, porque eu não acho que isso ensina. O que ensina é, não importa o resultado que a gente tem, importa o risco que eu corri para ter aquele resultado. E as pessoas não entendem isso. Não. E não operar também é operar. Isso, porque quando você entende essa questão, você tira um pouquinho esse pé. Então, assim, enquanto não tem nada para fazer, nada vai ser feito. Por que eu falo que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, tirar o certificado de analista e me colocar nessa posição? Porque minha perda, ela é só minha. Quando eu tô ali ao vivo, no YouTube, aquilo fica gravado, eu não posso apagar. Não tá no meu controle apagar. Não é meu canal, né? E eu dou uma chamada de uma operação e eu tomo um stop, nem todo mundo leva essa responsabilidade, mas eu levo. Você está incentivando outras Sim. pessoas a fazer essa operação com você, e isso tem a ver com sua credibilidade. Se as pessoas começam a ver que você não faz aquilo direito, eu e o Renan, que divide comigo as análises de quinta-feira, a gente costuma dizer o seguinte: o loss financeiro a gente recupera, da credibilidade é bem mais complicado. Sim. Então tem todas essas coisas bem envolvidas, e por isso que eu falo para as pessoas. Então, quando eu vou chamar uma operação, quando eu vou operar, é quando o mercado está falando: Mariana, por favor, sente nessa cadeira e vamos entrar nesse trem. Porque se ele não está muito claro para mim, a melhor coisa que eu posso fazer é nada. Perfeito. Acho que Nada. isso aí é o que a galera não entende, né, Mari? E o pessoal fica no chat. Não, É compra-venda, é compra-venda. Eu falo, gente, a hora que for eu vou falar. E às vezes a gente vai sentar na mão e só conversar. Teve dias que eu não dei nenhum. Infelizmente, é o comportamento de manada da galera de... oba-oba. Pessoal, para com essa porra. Para. Vocês não vão ganhar dinheiro assim. Vocês vão ganhar dinheiro estudando, se dedicando, andando com pessoas que têm resultado. Por isso que a gente fala de estar em comunidades. É muito Faz importante. muita diferença. Não adianta você querer sozinho estudar todo o livro do mundo e você se treme todo a abrir um trade. Pessoal, você precisa cuidar da da mentalidade em si. Então, tudo... Aqui foram aulas, não foi nem um podcast, foram aulas aqui. E eu falo, eu sou um cara muito sincero também. Se for teu amigo sincero, eu sou meio sincero. E aí as pessoas não gostam, mas depois elas gostam de mim. Mas no momento elas odeiam. Porque eu poderia muito bem falar, tal ativo, a pergunta clássica, tal ativo vai chegar a tantos dólares? Eu falar, não tenho a menor ideia, não prevejo futuro, mas por que ele chegaria? Tipo assim, se eu poderia falar, nossa, acho que sim, uma coisa que eu tenho raiva, não, assim, é zoado demais. Eu vejo o pessoal agora pegou a modinha porque viralizaram alguns vídeos. Tal ativo, 4 vezes. Esse aqui, 10 vezes. Tudo bem, eu entendo a ideia, tá, pessoal? Eu entendo. Então, meus amigos fazem isso e eu falo, para com isso, meus amigos, para com isso. Porque, primeiro, é o que a pessoa quer ouvir, é para seguir meu perfil. Então, eu poderia falar, Bitcoin vai bater 1 milhão. 1 milhão. A quantidade de vezes que eu já vi, não me perguntaram porque eu não falo disso. Bitcoin é 100 mil ainda em 2024? Acho que é provável. E as pessoas ficam... Agora, se eu poderia gravar um vídeo, enquanto eu bati aqui pra acabar com o podcast. Aí a gente fica aqui e vocês perdem o resto da conversa. Mas assim, eu poderia fazer vídeos falando, pessoal, Bitcoin 300 mil, Ethereum 20 mil, você ia me seguir. Porque eu falei o que você quer ouvir, não o que você precisa. Então, quer seguir esse pessoal? Siga. Inclusive, meus amigos, tem amigo bom que fala isso, mas eles é o clickbait. É o que eu falo. Eu não falo, é meu nome que tá ali. Eu não vou fazer isso daí. Eu vou fazer algumas coisas. Acredito que pode chegar? Acredito. Agora, fazer clickbait pra seguir o perfil, não, pessoal. Mais que acredita, né? Você tá com o seu dinheiro mostrando que de fato você acredita. É o dia a dia. Porque você tá ali. Só que, eu falo, o brasileiro médio não entendeu sobre risco. E é por isso que eu mudei meu posicionamento nas redes. Eu faço daqui de forma gratuita, faço os lives na semana que eu entrego muito conteúdo gratuito. Eu sei, tô lá no grupo. O grupo manda real, às vezes o pessoal para, né? Você sabe, mas ali, ou numa live mesmo que a gente vai mostrar, às vezes mostro uma coisa que eu só falaria pro meu grupo privado. Só que a galera não tem, às vezes, o nível de consciência para entender que aquela informação é boa. E tudo bem, assim... Pessoal, tá lá, e é por isso que eu vou focando cada vez mais em conteúdos pagos. Eu diminuí o acesso porque eu gastava muito tempo. As pessoas não querem investir, e é claro que vai ter treinamento gratuito, vai ter coisas de baixo valor, mas o meu foco vai estar com o público. André, mas eu não tenho dinheiro. Então, meu amigo, se vira. Vai trabalhar um pouquinho mais. Vai se vira. Até porque dinheiro... Não sei se eu vou estar contando uma novidade pra galera aqui, mas Pode se deixar, você tá falando que você tá querendo atuar em qualquer modalidade no mercado financeiro, ganhar dinheiro pra gente é matéria-prima. Você não faz bolo sem farinha, ovo, não vai sair bolo, sai vento. Então, se você não tem dinheiro, não dá pra transformar R$1 em 1 milhão.
Só pra gente setar expectativas, né, pessoal? Não dá pra... Que o pessoal às vezes acha, né? Ai, como que eu vou começar com R$100 e vou transformar isso em 1 milhão? Sim. Meu amigo, você provavelmente não vai. Então, Mari, Ah, mas pra é galera. impossível eu ter começado com R$100 e chegar no 1 milhão? Não. Não é impossível, só que você precisa entender que entre A e B a curva vai ser diferente. Entendeu? Às vezes você vai estar colocando mais dinheiro ainda, você vai ter que pôr de fora, ou às vezes aqui dentro você vai fazer, mas assim, não dá pra ter milagre. E eu acho que esse, no final das contas, é a coisa que a gente mais repete, né? O pessoal quer saber de previsão, mais me pergunta, dólar, o previsão. pessoal vai viajar. Fala assim, quanto que vai estar o dólar até dezembro? Eu falo, então, deixa eu explicar um negócio. Eu posso falar pra você que, pra mim, olhando no longo Minha prazo, tese... a tendência é de alta. Mas, primeiro, quando coloca prazo, desconfiem de uma previsão de preço. E quando coloca preço, desconfia da previsão do prazo. Não dá pra ter as duas coisas. Entendeu? Então, assim, eu acho, por exemplo, que o Bitcoin vai bater 100. Eu não só acho, como tô comprada. Né? Então, é mais do que opinião. É o que eu faço. Agora, quando... Não sei, meus amigos. E o halving. Nossa, eu vejo, mas você falou halving. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é o halving se vocês estão perguntando isso. Anda vários pra trás nesse joguinho, várias casinhas, pra gente repensar o que vocês esperam dos eventos que vocês estão vendo. Sim. Né? O pessoal fala, cadê o rally do halving? Não olha no gráfico semanal, a gente pode falar de rally, talvez, mas no diário... Mas é isso, Mari. Nem um pouco. E é só a gente mandar real pra galera. Então, pessoal, claro que eu continuo ajudando, eu abro caixinha de pergunta, vira e mexe, lives. Então, assim, eu sempre tento ajudar o máximo de gente. Mas a gente acaba naturalmente tendo mais público e começa que eu tenho que dar foco para as coisas das pessoas. Eu produzo conteúdo, até é uma coisa que, pessoal, ninguém faz de graça. E é isso. Não adianta vocês confundirem, mas eu também quero crescer de maneira orgânica. Então, se eu te falar para você alguma coisa e você não gostar da minha resposta, só peço uma coisa. Antes de você me xingar, pode xingar também, tá? Não ligo não. Mas xinga pessoalmente aqui, né? Não vai a público. Mas por quê? Porque às vezes eu tô te falando o que o médico falou para você, o que o seu nutricionista, o amigo falou, e às vezes é o que você precisa para ouvir, né? As pessoas querem a resposta que elas querem. Bitcoin 300 mil, vou seguir o André. Porque ele falou. Não tem embasamento nenhum, mas entendeu? Mas é porque as pessoas também não querem autorresponsabilidade. Não querem. E assim, elas querem alguém pra dar as respostas pra ela. Não, vou falar o seguinte, eu te ouvi, aí eu ouvi o outro cara que falou outra coisa, com base nas opiniões que eu ouço, que eu acho que são válidas, eu vou tomar a minha, vou assumir o risco e eu compro o risco, não o outro. Eu posso terceirizar pra você. Me fala aí a hora de comprar. Eu posso terceirizar, mas as consequências das escolhas, elas vão seguir sendo minhas. E eu, como adulto, a gente espera que a gente esteja falando para adultos, porque se vocês estiverem operando, sejam adultos ou bem próximo de, então se vocês não forem ainda, já acostumem-se à vida adulta, que é, eu arrumo meus rolês e eu tenho que lidar com as consequências dos rolês. É isso. Façam isso, sem terceirizar responsabilidades. Inclusive, quando passa por esses picaretas ensinando besteiras. Só tem vendedor porque tem comprador. Perfeito, acho que resumiu bem. Pessoal, você viu que eu não pedi like. Se você continuar aqui é porque você realmente está querendo ouvir a verdade. Você ficou até o final. Na cara. Eu esqueci, às vezes o papo é bom, a gente fica aqui. Então, se você curtiu esse episódio, pessoal, estamos na etapa final aqui. Vamos fazer as considerações. Eu só peço, deixa aquele like que esse vídeo vai chegando cada vez mais pessoas. Foi uma aula isso aqui, não foi mais que um bate-papo, foi uma aula. E ela trouxe um ponto que é seu, é da sua história. Uhum. E é isso que eu gosto de trazer. Mais do que falar sobre o Bitcoin, o que você achou do Bitcoin? Pessoal, não vai mudar nada na tua vida. Agora, a história dela que deu resultado para ela, que pode dar resultado para você, às vezes é um podcast desse. A gente não tem ideia, mas eu fui num evento recentemente e a gente não tem ideia de quanto a gente consegue impactar pessoas. Porque às vezes é mandar real, porque eu poderia falar o que você quer ouvir, mas não é a verdade, entendeu? Uhum. Então, foque nisso. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui, considere se inscrever no canal também. Eu falo muito sobre mercado cripto, faço lives, tem esse podcast que a ideia também é falar sobre outros temas, além de investimentos e negócios como um todo, empreendedorismo. Então, trazendo esse conteúdo, sexta-feira tem a live do Sextou Cripto, uma live de análise semanal, um vídeo toda semana, tentando trazer conteúdos aí para vocês de forma gratuita também, para ajudar as pessoas que não têm dinheiro. E eu tenho essa parte social também. E além de várias outras coisas, acompanhe aí no canal, mas só quero agradecer a sua presença, o seu bate-papo e deixa o recado pra galera, deixa aquele momento merchan, a câmera é sua. Momento merchan da Mari. Primeiro, me sigam nas redes sociais, no @MariDamasceno, é um perfil verificado, então
por favor, porque a gente fala de investimento, a gente sofre com essa questão. Todo dia. Todos os dias. Não ofereço nada nos directs de vocês, muito menos trabalhar o dinheiro de vocês. Então fica a primeira coisa, sejamos adultos e vão, né, ser responsáveis pelos nossos rolês. Também faço parte ali do grupo de influencers da XP, onde a gente gera conteúdos. Muitas vezes a gente está girando entre nós uma série de coisas, podcasts da casa e um monte de coisa que eu já participei. Então, lá no meus stories, se vocês quiserem ver os podcasts que eu também já gravei, tem lá. Todas as quintas-feiras, no canal do Arena Trader XP, das 9 ao meio-dia, eu e o meu super parceiro Renan, também analista CNPI, a gente está ali vendo o mercado ao vivo, dando recomendações. Então, quero aprender a fazer day trade, Mariana, no mercado consolidado. E agora a gente tem dentro do mercado regulamentado, né? Um contrato futuro de Bitcoin, que é uma novidade vindo aí. O Bit venceu. O Bit venceu, você viu, né? Claro. E aí, então a gente também tem como ganhar com essa oscilação, porque trader gosta de quê? De volatilidade, liquidez e alavancagem. O BIT, que é esse contrato futuro que é negociado na Bolsa Brasileira, já existe em outras bolsas do mundo, ele traz essas 3 coisas. Então, quer ver mais sobre isso, quer aprender mais sobre isso, eu recomendo fortemente que entre para ver o Arena, porque ali, os profissionais que estão ali, toda vez que você vai para frente da tela no mercado brasileiro, tá? Ele é regulamentado, tem que ser um profissional CNPI certificado para falar compra no preço tal, explicar a operação, explicar o risco da operação. Então, a gente faz isso ali. Eu divido as quintas-feiras com o Renan, porque a gente opera na nossa real o que a gente não recomenda, porque o que a gente não recomenda, não, o ativo que a gente não recomenda, né? Porque por uma questão de regulamentação eu não posso operar aquilo que eu estou recomendando, então eu recomendo dólar, ele recomenda índice. Então, vai lá, vai conversar com a gente, vai entender um pouquinho mais essa dinâmica. É gratuito, a gente responde vocês lá. E eu acho que é um pontapé muito bom e seguro para quem está querendo começar essa parte mais especulativa do mercado. A gente, trader, a gente é mais especulativo, a gente quer a variação do preço. Então, fica este convite e com um adendo, porque é um público especial para mim, que acaba pela minha história vindo muito, que é o das mulheres, né? Então, assim, não falo só para mulheres, mas é natural, por ser mulher e pela minha história, sou mãe, vejo no mercado uma baita de uma possibilidade para uma série de mulheres que muitas vezes não têm o mínimo de liberdade financeira. Me considero privilegiada, porque quando eu fui mãe, eu me separei e me vi cuidando de 2 crianças. Eu já tinha essa liberdade financeira e eu sei que isso é um privilégio, muitas mulheres não têm. Então, assim, ajudar essas mulheres a encontrarem, talvez, no mercado uma fonte de renda extra ou transformar isso a fonte principal, também é uma bandeira que eu carrego. Embora a gente estava falando aqui antes de começar, você falou sobre... Eu vejo que o pessoal me pergunta, esse é um mercado muito mais masculino do que feminino. Eu falo mas é um mercado que os homens mais me abriram portas em todos os lugares. Então, zero problema com isso. Acho que mulheres que estão tendo problema com isso estão fazendo errado. Estão convivendo com pessoas erradas. Exatamente. Então, venha para esse ambiente que a gente está falando tanto aqui, né, André? O André aqui é mais um exemplo disso, de abrir esse espaço. Mulherada, falem comigo, porque eu acho que a gente pode trazer mais mulheres para a Bolsa, né? Estatisticamente, nós somos poucas fazendo isso. Em cripto, menos ainda, porque eu vi as estatísticas também esses dias. Tem algumas mulheres que falam de cripto, algumas que já vieram aqui, algumas outras também que falam. E o que a gente tem que trazer é educação. Abrir as portas. E, pessoal, a gente sabe que não é... A gente fala no geral, né? A gente falou estatística, né? A gente acabou nem entrando nesse papo, mas... temos 14% da população investiu em bets, ou seja, apostas do ano passado. Acha que bets é investimento, né? Investiu, tá? Quando eu falo investiu... você pergunta pra pessoa, pra eles, se eles consideram, né? Eles consideram investimento. Eles consideram esse investimento, isso é extremamente complicado. Eu não tô falando só de classe baixa, não, tá? Naturalmente, classe mais baixa tende a ter uma estatística maior, mas não é só disso. E é isso, não esteja nessa estatística contra 2%, 2,5% na verdade que investe em bolsa e quase 4% que investe em cripto. Até cripto tem barreiras menores, inclusive, de entrada do que a bolsa. É uma das coisas que a cripto traz a liberdade, barreira. Por isso que em pouco tempo já ultrapassou a quantidade de pessoas. E a única coisa que eu falo pra galera, pra gente fechar aqui, é o seguinte, não ignorem cripto. Nós estamos agora em maio de 2024,
estamos vendo aí que em algum momento a gente pode ter um ciclo de alta. Ah, André, mas você vai para o futuro? Não, eu estou falando que é ciclo de mercado. Não sei quando vai acontecer, em algum momento vai. E ele pode ser nesse gap que a gente tem enquanto o mercado não anda. Ah, mas se o mercado só andar no segundo semestre? É o que eu acho, que acredito por fatores macroeconômicos também que vai acontecer. Então você tem uma janela de oportunidade. Então se vira, meu irmão. Tá no seu tempo, tá no seu controle, só depende de você. E como você disse, cada um vai pagar em cripto o valor que merece pagar, o preço que merece. Frase do Diego Colli, que já esteve aqui. Então, pessoal, obrigado pelo episódio, deixa aquele like. Obrigado, Mari. Imagina. Valeu pelas aulas. Valeu. Pô, valeu. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.